mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Glória a Deus. O que significa humilhação? O que é se humilhar? É o ato que resulta em obediência, abatimento, submissão a alguém superior que nós. É um ato que resulta em obediência, abatimento, submissão a alguém superior. Então, quando a Bíblia diz para que a gente se humilhe debaixo da potente mão de Deus, isso significa que nós estamos nos submetendo, nós estamos em submissão à autoridade máxima, que é a autoridade de Deus, a autoridade todo-poderoso. Então, isso significa que você está se despojando, você está se colocando como nada, como alguém que depende 100% da potente mão de Deus, da ação do Todo-Poderoso. Então, quando a Bíblia diz que a gente tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, nós estamos dizendo com essa atitude de que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da minha vida e eu sem Ele não sou nada, que eu dependo 100% dEle. Amém? Essa é a verdadeira humilhação diante do Senhor. Muitas pessoas têm se humilhado diante dos homens, têm se humilhado diante do próximo, diante de pessoas que não podem fazer nada por ela. Tem até chorado, tem se expressado diante do homem falho e humano, pedindo ajuda. E às vezes essa pessoa está precisando se humilhar, é debaixo da potente mão de Deus, para que Deus venha exaltá-la, para que Deus venha agir pela vida dela. Quando nos humilhamos diante de Deus, estamos deixando de lado todo o nosso ego, nosso orgulho, tudo que achamos que sabemos, toda a nossa nobreza que julgamos ter, e nos colocamos diante do Senhor como não merecedores das suas bênçãos, mas que Deus é tudo que nós temos. Igreja, nós temos que entender algo. Nós não somos merecedores de nada. Às vezes, por ignorância, muita gente ora dizendo: Senhor, se o Senhor ver que eu mereço, se o Senhor achar que eu mereço, me conceda isso. Você não vai receber nunca. Eu não vou receber nunca se eu orar dessa forma. Senhor, se eu achar que eu mereço. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós não merecemos nada, mas Ele nos dá pela sua graça. Graça é favor não merecido. Ele nos dá por sua misericórdia. Não é pelos nossos merecimentos. É porque Ele nos ama. É porque Ele quer nos abençoar. É porque nós dependemos dEle, nós nos submetemos a Ele. E aí Ele nos dá. Amém? Então pare de orar se alguém orava aqui. Senhor, se o Senhor acha que eu mereço, me dê isso. Não, para de orar assim. Senhor, por tua graça e misericórdia, me dai, Senhor, eu preciso. Eu sei que somente o Senhor pode me dar por tua graça, Senhor. E aí, quando nos humilhamos diante da potente mão de Deus, Ele nos exalta. Aleluia. Agora, abra sua Bíblia no livro de Crônicas. 2 Crônicas, nós vamos ler lá alguns textos, alguns versículos sobre a história do rei Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 29.
Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 29. Olha, igreja, enquanto vocês procuram, eu vou falar aqui rapidinho de uma história que a Bíblia conta. A Bíblia conta a história de um fariseu e do publicano. O fariseu estava lá no templo e ele elevava seus olhos aos céus e dizia: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como este publicano. Eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo, eu venho para a tua casa. E ali aquele homem se achava, estava se gloriando, porque ele frequentava o templo, porque ele orava, porque ele jejuava, porque ele dava os dízimos. E ele estava se achando melhor do que aquele publicano que estava ali próximo. Igreja, quando nós nos humilhamos diante de Deus, estamos na casa do Senhor, estamos diante do Senhor, mais humilde a gente fica. Não é o contrário, não. Pode ter certeza que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais humilde a gente fica com o nosso próximo, com o nosso irmão, com aquele que nos rodeia. Mesmo que estejamos em uma condição melhor espiritualmente, nós não vamos desprezar o outro. Pelo contrário, nós vamos querer ajudar o outro. E o publicano ouviu aquela oração, do fariseu, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Qual foi a oração que Deus ouviu? A do pecador, a do publicano, porque no coração dele teve uma humilhação. Ele se humilhou, ele teve humildade de reconhecer o seu erro e o seu pecado, enquanto o outro estava exaltado. Amém? Que a cada dia possamos nos humilhar diante do Senhor, porque quanto mais nos aproximamos dele, mais servos nós somos, mais humildes nós somos. Oh, glória! Quem abriu aí a Bíblia em 2 Crônicas 29? A partir do versículo 6. Preste bastante atenção. Aqui é a história do rei Ezequias, o rei de Judá, da tribo de Judá, do povo de Israel. E já tinha passado muitos reis reinando sobre Israel. E a cada reinado, o rei se distanciava de Deus. E ali o povo de Israel sofria muito, porque o rei deixava de buscar o Senhor, começava a buscar outros deuses. Só que aí, quando o rei Ezequias ele assumiu o reinado, ele tinha apenas 25 anos de idade. Mas quando ele assumiu o reinado, ele tomou uma posição diferente. Ele pediu a Deus perdão pelos pecados dos reis passados que tinham se distanciado de Deus. E ele tomou uma posição de buscar o Deus vivo e verdadeiro. Vamos lá. O 5. E lhe disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Agora vamos pular para o 10 e 11. O versículo 10 e 11, no mesmo capítulo. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incensos. Glória a Deus. Olha a posição do rei Ezequias. Ele disse: vamos fazer diferente.
A partir de hoje, o meu reinado vai ser diferente. Todo o povo vai se levantar em humilhação perante o Senhor. Todos nós vamos renovar a aliança com o Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer um reinado diferente. E ali eles se dobraram em jejum e oração, pedindo a Deus perdão pelos pecados dos reinados, dos reis que se desviaram, deixaram de fazer os incensos, os sacrifícios perante o Senhor, abandonaram as práticas que Deus tinha ordenado, e ali ele restabeleceu novamente o culto a Deus, restabeleceu a comunhão com Deus. Glória a Jesus, que atitude maravilhosa que aquele rei tomou. Irmãos, o povo de Israel já tinha sido maltratado muito pelos inimigos, porque Deus disse que quando o povo se afastasse dele, os inimigos vinham e tomavam conta deles. Os inimigos tinham vitória sobre eles. E ali o rei Ezequias cansou de tanto ver reinados e reinados e o povo sofrendo em cativeiro por causa da desobediência. Ele disse: a partir de hoje, nós vamos nos voltar para o nosso Deus, para que Ele mude a nossa história. Amém? E isso, Deus fala conosco nesta manhã. Talvez a sua família venha de uma geração de pessoas perturbadas. Talvez a sua mãe, sua avó, sua geração vem de distanciamento do Senhor, vem de busca a inimigos, aos demônios, cultos aos demônios. Pessoas que viviam ou vivem até hoje no pecado. E por isso, hoje, até hoje, vem consequências terríveis para a sua vida. Até hoje você traz consequências dos erros dos seus antepassados. Porque quantos filhos hoje sofrem, às vezes, talvez até você mesmo, porque o pai era mãe de santo, a mãe era mãe de santo, os avós, e mesmo que não fosse mãe de santo, mas vivia na prática do pecado, e isso acarreta na sua família até hoje, porque vem trazendo maldições. E a atitude do rei Ezequias mudou a história de toda a nação de Israel. Sabe o que isso significa? Quando nós tomamos uma decisão como o rei Ezequias tomou? O que isso significa para a sua família? A quebra de maldição. Porque quando nós nos posicionamos diante do Senhor, da busca do perdão e de renovação da aliança com Deus, vai ser quebrada a maldição da sua casa. Vai ser quebrada a maldição do pecado, os demônios vão cair por terra. Aqueles demônios que queriam fazer parte da sua vida através de gerações em gerações. Isso vai ser quebrado na sua vida a partir do momento que essa luz chegar até a sua vida, até a sua mente, no seu coração. E você tomar uma posição. A partir de hoje, eu vou renovar minha aliança com Deus e minha história vai ser mudada. Porque, igreja, precisamos de uma posição. Precisamos de uma renovação de aliança com o Senhor. Porque o povo de Israel conhecia a palavra. O povo de Israel foi o povo que recebeu a lei de Deus. Só que os anos foram passando e eles foram se distanciando. Como outro dia eu falei aqui na igreja,
Que adianta conhecer a palavra, se inchar, e não tomar uma posição na sua vida. Não adianta nada. Tão bom se toda a igreja estivesse aqui para ouvir esta palavra. Para que a história da sua vida fosse mudada. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Todos os cultos a palavra tem sido pregado. Viu, irmã Marise? Irmão Gabriel? Tem que dar um basta. Um basta. Hoje eu renovo minha aliança com o Senhor. Verdadeiramente. E estas maldições hereditárias vão ser quebradas da minha vida. E a minha família será alcançada através dessa renovação da minha aliança. Glória a Deus por isso. Vou me humilhar diante do Senhor. E Deus vai operar o milagre na minha vida. Essa história é muito linda, vocês vão ver, viu? Vamos lá. Olhe, no capítulo 32, pula para o capítulo 32. Aí vem, o título, Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. É porque essa história é bastante longa, mas eu vou citar, viu? Vou citar aqui. O rei Senaqueribe, veja aqui o versículo, olha, o versículo 1 e 2, só para a gente tomar posição aqui. Depois destas coisas e desta fidelidade, ou seja, depois que o rei Ezequias tomou a posição de restabelecer o culto ao Senhor, de renovar a casa do Senhor, de renovar o incenso ao Senhor, de buscar verdadeiramente, renovou a aliança. Aí depois destas coisas e desta fidelidade do rei Senaqueribe, o verso 1 do 32. Veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se dela. Olha, observe, viu? O rei Senaqueribe era o rei da Assíria. Olhe para cá. O rei Senaqueribe era um rei famoso, um rei da Assíria, porque a Síria era uma cidade grande, era um país grande, era um povo grande, poderoso. E o rei Senaqueribe, ele tinha vitória em todas as guerras que ele ia. E a cada dia ele conquistava. E todos os povos tinham medo mortal do rei Senaqueribe. Porque ele sempre tinha vitória em todos os povos que ele ia lutar. E aí o rei Senaqueribe se preparou para enfrentar o povo de Israel. Já na liderança do rei Ezequias. Depois que o rei Ezequias já tinha se posicionado diante do Deus vivo todo-poderoso. Ele disse, agora chegou a minha vez. E aí, o rei Ezequias ouviu falar que o rei Senaqueribe ia invadir Israel, ia invadir Jerusalém. Ele fez o quê? Nos versículos seguintes, tem aí escrito, não vou ler não porque é muita coisa. Então, ele fez o quê? Juntou os homens de Israel, que era o povo pouco, né? O povo de Israel era um povo pequeno. Nem se comparava com o povo do rei Senaqueribe. Nem se comparava. Ele fez o quê? Vamos tapar todas as fontes de águas que estão fora da cidade, fora dos muros. Vamos tapar. Porque eles vão se acampar fora dos muros e quando eles chegarem lá, vão ter muitas fontes de águas. E ali a gente tapa essa brecha, para que quando eles cheguem, eles sintam falta da água. Olha a estratégia dele. Deus foi dando estratégias. Quando você toma a sua posição de renovação de aliança, Deus vai começar a dar estratégias a você. Aleluia. Deus vai começar a dar estratégias. Senhor,
E agora? O inimigo vem. O inimigo está ameaçando. O inimigo está chegando perto. E agora, Senhor, o que é que eu vou fazer? O rei Ezequias não sabia o que fazer. E o Espírito Santo foi dando estratégias a ele. Vai tapando as brechas. Aleluia. Quem pode dizer glória? Aleluia. Cada um caso é um caso. Por isso que não existe uma regra de dizer, você vai fazer isso na sua família. Você vai fazer isso na sua casa. Você vai fazer isso na sua vida. Não. Mas o Espírito Santo, ele vai te dar estratégias. Para que você possa tapar as brechas. E ali, eles foram tapando todas as fontes de águas. Para que o inimigo não se alimentasse. Aleluia! Glória a Deus! Tape as brechas naquilo que o Senhor mandar. Lute por isso. Será que foi fácil aqueles homens tapar todas as fontes de água? Foi fácil? Eles estavam fazendo o que estava ao alcance deles. Vamos fazer nossa parte. Vamos tapar as fontes de águas. Depois leia esse texto todo em casa para você ver. O 32 todinho. É muito linda essa história. E ali eles taparam todas as fontes de água. Aí o rei olhou em volta da cidade. Cada buraco nos muros. Cada fenda. Os muros estavam com fendas. Os muros estavam fracos. E aí o rei Ezequias convocou o povo de Israel, os homens de guerra. Vamos tapar os muros. Começaram a trabalhar. Vamos tapar as brechas. Glória a Deus. Quais são as brechas? Quais são as brechas, igreja? Muitas vezes o inimigo tem acesso na vida do crente através das brechas. Através das brechas, as brechas são os pecados. Quantas vezes o inimigo insulta você na sua casa para que você xingue um palavrão? Quando um crente conhece a palavra de Deus, o inimigo insulta. E ao invés de buscar a presença do Senhor, ele xinga um palavrão. O inimigo tem acesso naquela brecha. Quando o inimigo insulta e você se enfurece de ira e perde o seu controle para fazer a vontade de Satanás, você abriu uma brecha para Satanás. Para que o inimigo entre. Foi fácil para aquele povo trabalhar nas carreiras para que o inimigo não atingisse? Foi fácil? Não foi fácil. Então, nada nessa vida é fácil. Nada nessa vida é fácil, principalmente espiritualmente. Aí aqui tem que ter luta mesmo. Aí tem que lutar, tem que batalhar. E ali o rei, vamos lá, vamos restaurar os muros. Restaurou os muros. Depois construiu outro muro por dentro novamente para fortalecer. Aí ele disse, agora pronto, os muros estão erguidos. Agora eu vou mandar fazer armas. Aí começou a mandar fazer armas para o povo. Começou a fazer escudos. Começou a fazer armas e dar armas ao povo. Em abundância. Veja, igreja, não se comparava o tanto do povo de Israel como o povo do rei Senaqueribe da Síria. Não se comparava. Eles não tinham força física suficiente para lutar contra o inimigo. Só que o rei Ezequias, ele não cruzou os braços esperando o inimigo chegar. O diabo está falando na mente de muita gente que você não vai vencer. Porque os inimigos são muitos e eles são mais fortes do que você. Mentira de Satanás. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. É mentira dele. Ele faz isso para te amedrontar. Ele nos faz isso para nos amedrontar. É mentira dele. Ele é o pai da mentira. Glória a Deus. Maior é o que está com a Aline do que o que está com eles lá. Maior que está com Gabriel. Amém, Gabriel? Maior está com você do que
os pensamentos que o inimigo joga, maior que está com a irmã Neide, do que o que está usando a família dela, Rosicleide, com todos aqui. Maior que está com vocês, conosco, do que o que está com eles lá. E o rei disse, não, nós somos poucos, mas nós vamos fazer armas, porque nós vamos guerrear. Qual é a nossa arma, igreja? É a palavra. O pastor pregou aqui, Efésios 10, 6, 10, a armadura de Deus. O crente tem que se revestir da armadura de Deus. Aleluia. A espada do Espírito. A espada é o Espírito Santo na sua vida. Você tem a palavra é a sua arma. Glória a Deus. O inimigo, ele joga através também da palavra e você vai rebater através da palavra. Ele tentou derrubar Jesus através da palavra. Senhor, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vai-te, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, muitas vezes o inimigo pega um texto isolado, usa até a própria palavra de Deus para tentar confundir a sua mente. Não. Diga não ao inimigo. Use a palavra. O escudo da fé. O escudo da fé. A fé é o seu escudo. Amém? A fé é o seu escudo. O que é fé? Firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas você tem a certeza de que ela vai chegar. Fé é isso. Fé é isso. Você não precisa ver para você crer, não. Você precisa crer para você ver. É o contrário. Precisa crer para depois ver. E ali, vamos ler agora o 7 e o 8. Do 32, viu? 2 Crônica 32, versos 7 e 8. Toma posse desta palavra. Depois que ele colocou a arma na mão de todo mundo, Ezequias se chegou ao povo para falar ao coração do povo e disse: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, ô glória, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele está o braço de... Fala aí, igreja, o braço de... Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Aleluia. Então o rei Ezequias chegou para o povo e disse: nós fizemos nossa parte, nós tapamos as brechas, tapamos as fontes das águas, nós fizemos armas, nós estamos, podemos dizer assim, preparados, e além do que nós fizemos, nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso. Maior o que está conosco do que o que está com o mundo. Aí o povo, glória a Deus, amém, aleluia, Deus é conosco. Ficou por aí? Ficou por aí? Não. Não fica por aí. Quando aparentemente está tudo bem, não pense que acabou. Não pense que acabou. A guerra não acaba não, igreja, enquanto a gente estiver aqui na terra. É luta constante. Claro que um dia a vitória chega, né? Naquilo que nós estamos perseverando. Claro que Deus vai te dar. Quando não é numa área nem outra, mas a vitória é certa no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. E ali, quando o povo, né, já estava cheio de fé, vamos vencer. Glória a Deus, Deus é conosco. Aí
Vamos lá, para a gente encerrar aqui. O 9. Agora nós vamos ler um texto maiorzinho, viu? A partir do 9. Vamos ver o que aconteceu. Preste atenção. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: então, o rei Senaqueribe mandou seus mensageiros falar ao rei Ezequias com todo o povo de Israel, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixardes preparar e sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei, sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais, isso o rei Senaqueribe falando, fizemos a todos os povos da terra? Vocês não sabem o que fizemos a todos os povos da terra? Acaso não puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os seus deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Vamos parar um pouquinho aí. Então veja, o rei Senaqueribe mandou dizer isso ao povo: vocês, povo de Israel, não se iluda com o que o rei Ezequias disse. Não se iluda. Vocês não ouviram falar que nós destruímos todos os povos que nós somos lutar? Vocês nunca ouviram falar, não, que nós tivemos vitória em todas as nossas guerras? O rei Ezequias mandou vocês deixarem os deuses e os altares e adorar um só Deus, mas vocês fiquem conscientes que nós vamos ter vitória sobre vocês, que não adianta. Olha a ameaça. Aí agora, o 15, 32:15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Olha a ameaça. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Parar um pouquinho aí. Observe a ameaça do inimigo. Quando o inimigo vê que você recebeu a palavra de Deus, a palavra de fé no seu coração, e a palavra entrou, como nesta manhã aqui, você está recebendo a palavra de fé, para você lutar contra o inimigo, você recebeu a palavra de fé. Aí quando você sair daqui, se prepare, fique firme, porque o inimigo vai usar alguém para tentar tirar a sua fé, para tirar a palavra que você ouviu de Deus no seu coração. Ele vai jogar. Foi isso que ele fez. O rei Senaqueribe mandou mensageiros falar alto, falar para o povo: não se iluda com o que o rei Ezequias falou, porque nós tivemos vitória em todos os povos, porque não vamos ter contra vocês. Nós vamos vencer, não adianta. O inimigo é sujo.
Fique atento. Quando o rei Ezequias se sentiu afrontado e o ânimo do povo caiu, porque imagine, igreja, a situação daquele povo, já acostumado a ter derrotas e mais derrotas. E de repente o rei se levanta e diz, dessa vez nós não vamos ter derrota, porque o Senhor é conosco. Aí de repente vem o rei, forte e poderoso, de acordo com o humano, e diz palavras contrárias, que o povo não ia vencer. O povo desanimou por causa daquela palavra. Aí vem o 18. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, o povo de Senaqueribe, que estava sobre os muros, para os aterrorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses do povo da terra, obra das mãos dos homens. Coitado de quem se levanta contra o Deus Todo-Poderoso. Coitado de quem se levanta contra Deus. Não se aterrorize, nem se atemorize diante das palavras do inimigo. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Irmã Jocelina, a senhora é a menina dos olhos de Deus. E quem tocar na senhora, vai estar tocando no próprio Deus. Aí Samuel, quando ele foi ser sacerdote, ele se sentiu rejeitado pelo povo, ele foi orar ao Senhor. E o Senhor disse, não, Samuel, eles estão rejeitando a mim, porque foi que ele. Então, se estão se levantando contra você, e você está na posição de Deus, observe bem. Se você está na posição de Deus, cumprindo o Senhor, e eles tentam tocar em você, não se preocupe, eles estão se levantando contra o próprio Deus. E quando alguém se levanta contra o próprio Deus, é Deus que vai se haver com ele. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, o versículo 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, fizeram o quê? Oraram por causa disso e clamaram ao... Olha a posição. Olha a posição certa. Se sentiu afrontado, ameaçado. O que é que tem que fazer? Dobrar o joelho no chão e dizer, Senhor, escuta essas palavras. Às vezes é o diabo que usa o seu marido, o seu filho, sua mãe, o parente, para afrontar. Dobre os seus joelhos e diga, Senhor, escuta essas palavras por mim. E eu quero ver, não tá? Compre a briga do lado de Deus, fazendo a vontade do Senhor para ver quem vai ser vitorioso. E ali eles dobraram os joelhos e disseram, Senhor, escuta o que o rei Senaqueribe está falando, Senhor. Glória a Deus por isso. Para encerrar, vamos ver o que aconteceu. Aleluia. O verso 21, 22 e 23. E aí a gente encerra. Acharam? Então o Senhor enviou olhe, quantos anjos? Um anjo. Veja, viu? Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Assíria. E este com o rosto, ou seja, o rei da Síria, o rei Senaqueribe, com o rosto coberto de que, igreja? Vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada.
Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os seus inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Quem pode glorificar? Só quem entendeu a palavra é quem pode dar glória. Eles não tiveram nem que lutar, porque o Senhor lutou por eles. O Senhor pelejou por eles. Mandou um anjo e destruiu todos os inimigos. Não permitiu que o rei morresse, não, viu, naquela hora. Porque o rei tinha que presenciar que ninguém se brinca com Deus, porque nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém brinque com Deus. Ai daquele que se levantar contra Deus. Todos morreram e Deus deixou o rei vivo para ele presenciar com seus próprios olhos. E depois ele voltou para a sua cidade, entrou na casa do seu Deus. Os próprios filhos vieram e mataram o pai. Disse, agora, depois que você presenciou, agora você vai morrer. Porque ele se levantou contra o Deus de Israel. Todos que se levantarem contra você, para derrubar você espiritualmente, vai ser abatido. Porque está lutando contra o Deus Todo-Poderoso. E não vai ter vitória, não vai vencer. Já foi uma grande vitória você estar aqui hoje. Porque, como o pastor disse, muitos obstáculos surgiram. Quem não tem o que fazer? Em pleno sábado de manhã. Todos nós temos. Você renunciou a alguma coisa para estar aqui hoje. Mas você não perdeu nada, só ganhou. Pode ter certeza disso. Se você tomar uma posição, se eu tomar uma posição, se nós tomarmos uma posição de renovação de aliança com o Senhor, a partir de hoje a história será outra. Pode crer. Amém? Porque nós temos que tomar essa posição diante da palavra. E o inimigo cai por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem aqui o Ministério de Louvor. Vamos cantar aquele hino, vamos ficar de pé. Para a gente fechar com chave de ouro. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus por isso. Nós vamos cantar, para depois a gente finalizar, já é 11 horas. Agradecendo ao Senhor por este sacrifício que você fez, por este jejum, por este propósito. E pode crer que você é mais do que vencedor. Aleluia. Ao que está sentado. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Glória a Deus. No trono. E ao Cordeiro. Seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja onde Jesus em nossas vidas, seja a honra, seja a glória, seja a glória. Tu és o domínio, Pai, sobre todas as coisas, Pai. Seja o domínio. Séculos do século. Declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus.
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nada se compara ao teu poder, Senhor. Tu és poderoso em nossas vidas, Pai. Poderoso Deus, adore o nome dele. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pelo Senhor nos proporcionar esse sábado maravilhoso na Tua presença. Obrigado pela Tua igreja que está aqui presente. Sábado, meu Deus, no decorrer da semana nós iremos incentivar outros irmãos a estar aqui nesse momento de oração e jejum. É momento de a igreja orar, é momento da igreja jejuar, é momento de a igreja caminhar com Deus. Pai querido, assim como o Senhor nos trouxe, nos leva de volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando, amanhã, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E retornaremos às 18 horas amanhã no culto de adoração ao Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Obrigado.